E aí pessoal, aqui é a Gaia, e neste vídeo nós vamos fazer uma análise profunda de uma das melhores cenas de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, talvez a melhor cena, que obviamente tem spoilers da segunda temporada, se não quiser nem ouvir nem veja, mas é a revelação de Reiner e Bertholdt como sendo os titãs que atacaram as muralhas. Eles, o Reiner sendo o titã colossal e o Bertholdt sendo o titã encouraçado. Nós vamos fazer uma análise profunda que vai considerar toda a cena, a construção, o texto, os personagens. É um vídeo longo, é um vídeo complexo. E eu peço, se você gosta desse tipo de coisa, comente, dê like, dê share, se inscreva no meu canal, entre no meu Discord, porque esse é um vídeo relativamente perigoso no YouTube, porque o YouTube adora derrubar esse tipo de vídeo. Além disso, é algo muito diferente. Eu não sei se vocês gostam disso, eu não sei se as pessoas que assistem YouTube gostam desse tipo de coisa. Então, normalmente eu faço essas análises no meu Twitch, no meu canal da Twitch, que é a Gaia. Então, me digam, comentem, deem like, deem share, porque ajudam muito o canal, ajuda que mais pessoas conheçam esse tipo de coisa, para que nós possamos fazer, ok? Então vamos lá. Detalhe, esta cena é logo depois da recaptura de Ymir, logo na segunda temporada, quando descobrem que ela é uma titã. E aí nós temos o Reiner e o Bertholdt já pensando em como vão se situar nessa nova mobilidade das coisas. E nós temos aqui a cena perfeita em cima das muralhas. Vamos começar. Eren. Tem um minuto. É muito interessante, vejam como logo nesse começo a música, que estava num alto de tensão, ela para. Eren. E isso é algo muito comum em Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin utiliza muito a melodia para insinuar, para dar as intenções que querem transparecer. Mas esse sustém da música é exatamente a calma antes da tempestade. Uma técnica muito comum em música, como eu já analisei nos raps dos 7 minutos, é uma técnica muito comum em literatura, em teatro, em todos os meios artísticos, quando você quer transmitir uma reviravolta, você vai escalando a tensão. E aí, de repente, você faz uma pausa, você dá um momento de respirar para escalar ao máximo no ponto de clímax. Então, muito bonito. Tem um minuto? Precisamos conversar. Sobre o quê? Reparem que é uma situação, e isso é uma coisa muito boa em Shingeki no Kyojin. Vocês vão ver que é sempre uma situação como se fosse uma parte do cotidiano. O que seria essa questão do cotidiano? É quando informações elas parecem transparecer como se fossem, ao mesmo tempo, dentro da realidade, da vida cotidiana de Attack on Titan. Eu aumentei aqui a velocidade para tentar fugir um pouco da derrubada do YouTube. Há 5 anos, nós destruímos a muralha e começamos a atacar a humanidade. Essa não. O que eu tô falando de cotidiano? Reparem. Vocês percebem que a música ela se reduziu, porque na vida real nós não temos música no dia a dia, nós não temos uma trilha sonora para indicar o nosso viver, a não ser que a gente coloque pra nós colocamos uma coisa num fone de ouvido ou algo do tipo, mas pro passado e pra galera de Attack on Titan não tem essa possibilidade. Então a música reduziu e ele tá falando, reparem como ele fala de uma maneira tão natural como se fosse parte do cotidiano, porque isso pra eles é completamente natural. E essa cena demonstra muito belamente os aspectos de caracterização de cada um dos personagens. Reparem que pra nós que estamos assistindo, até pra nós que estamos assistindo, a informação parece fugir. Isso é fantástico do ponto de vista de roteiro. Não. Será que... Reparem que imediatamente a cena ela fez um corte e antes que nós pudéssemos ouvir mais de Reiner e Bertholdt, nós cortamos para o resto das pessoas conversando. O Titã cavou um buraco por baixo para entrar na muralha? Se for isso, vai ser difícil encontrar o buraco. Eu sou o titã blindado e ele é o titã colossal. Olhem que maravilha essas questões. Então, nós temos, isso acontece diversas vezes em Attack on Titan, que é essas revelações bombásticas feitas de uma maneira casual, e quase fugindo da cena. O que acontece? Qual é a impressão que nos é causada? É quase como se fosse um sonho, como se fosse um pesadelo, como se fosse algo onírico, de tão absurdo que é. Porque é uma revelação tão absurda, tão fora de qualquer padrão, que você mal consegue compreender. Agora precisamos focar nossa atenção em cuidar da Ymir. Mesmo sem os cavalos, precisamos nos preocupar com os titãs. E um detalhe, como sempre, é Mikasa, que percebe as coisas antes de todo mundo, especialmente no que diz referência a Eren. Então ela é a primeira a parar e falar, pera, que porra que tá acontecendo? Hã? Do que você tá falando? Por que tá contando pra ele, Reiner? O nosso objetivo era cuidar da extinção de toda a humanidade. Então nós continuamos com essa revelação.
Para quem estava assistindo, para quem estava seguindo o mangá ou quem estava assistindo a série, essa revelação foi absurda. Ela muda completamente a maneira como nós percebemos esses personagens. E é nesse momento que nós vemos os detalhes. Reassistir Attack on Titan tendo noção dessa informação é algo fantástico, porque nós vemos que a construção de personagem, a construção de mundo sempre reflete. Como eles falam que eram sempre guerreiros, você vê que a história, do backstory deles bate perfeitamente com a ideia de que eles não são desse continente. Então, do ponto de vista de construção de mundo e desenvolvimento de personagem, isso é uma masterclass, é uma aula de construção de mundo, de personagem, que é fantástico. Mas agora, não precisamos mais disso. Eren, se você vier com a gente, não vamos mais precisar destruir as muralhas. Reparem que agora entra a parte musical instrumental, porque retornou aí uma parte musical, uma parte instrumental. Nós temos um cello tocando notas graves de cordas. Basicamente, isso aí é para nós termos uma cama, termos uma parte de fundo, um pano de fundo para essa bomba emocional que o Eren está sentindo. Esse acompanhamento melódico é exatamente para acompanhar a revelação dentro do psicológico de Eren. Destruir as muralhas. Entendeu? Espera um pouco. Eu não tô entendendo é nada. E toda a troca agora de falas, de informações entre os personagens refletem perfeitamente as suas personalidades. Como Eren, ainda nessa época, era muito explosivo e ainda era muito emotivo. É nesse momento, muito especificamente nesse momento, principalmente, que nós iremos ver a derrocada de Eren para seu inevitável nihilismo, que nós observamos nas temporadas a mais à frente. Estou perguntando se você não quer ir embora junto com a gente. Olhem as expressões faciais nessa cena, são absurdamente fantásticas. Vejam a expressão facial de Reiner. É incrível. Essa expressão de alguém que literalmente não está conseguindo compreender a realidade que está passando diante de seus olhos. Especialmente considerando que Reiner é um dos mais táticos, um dos mais frios, um dos mais distantes. Essa completa não compreensão daquilo é impressionante. Reparem esse corte, como esse corte é lindo. A tela vai preta e nós temos Eren pegando no ombro de Reiner. Olhem o que esse corte tão abrupto mostra, porque o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um rápido, bem sutil uma bem sutil mudança de foco de Eren para Bertholdt. Ele toca no ombro de Bertholdt. Que onde esse lapso de escuridão é quase como uma crise de fuga. Como se o Bertholdt ele tivesse tido uma crise de ausência e acordasse subitamente. Porque é importante lembrar que o Bertholdt ele sofreu tanto com o que ele teve que experienciar na chegada nesse continente e tal, que ele literalmente criou uma identidade paralela para se proteger do choque emocional e de sanidade que ele sofreu. Que você tá cansado. Não é, Bertholdt? Você passou por tanta coisa que tá ficando meio maluco. O Reiner, que é muito mais recolecto, muito mais capaz de segurar suas emoções, ele tem uma imediata ação de tentar salvar esse incêndio absurdo que é a situação em que eles se encontram. O Reiner tá bem cansado. Além do que? Mas é inevitável. Depois do gato ter saído da gaiola, do passarinho ter saído da gaiola, não há mais como voltar. Se você fosse o Titã blindado que quer destruir a humanidade, por que ia me contar e pedir ajuda? Uhum. Você achou o quê? Que eu ia falar, beleza, vamos lá destruir tudo? Gente, o que torna esse texto assim transcendental é como todos os personagens magistralmente, perfeitamente, eles são caracterizados. Todos os personagens estão agindo perfeitamente com relação às suas características. É muito difícil de fazer. A maneira como Eren fala de maneira tão desbocada, tão desleixada, porque é o temperamento de Eren. E ele está à flor da pele aí depois de uma situação extremamente tensa que foi o resgate a Ymir. Então, tipo, o que Bertholdt queria com isso? Que ele iria realmente abraçar o cara e falar, meu irmão, vamos destruir tudo? Isso não existe. Isso não existe. E é muito interessante, você fala, não faz sentido que Bertholdt falaria isso. Faz. Bertholdt aí estava no limite dos nervos. E quem nunca viu uma pessoa ter uma crise nervosa é pior do que isso. A pessoa faz coisas que ela às vezes nem lembra de
quando a pessoa, normalmente isso acontece após anos de uma pressão emocional muito forte. E Bertoldi está tendo uma crise nervosa nessa situação. Olha a cara do Reiner. É muito bem feito como essas sobreposições são feitas. Nós temos o Eren, nós temos o Bertoldi percebendo a merda que ele fez. Porque ele percebeu aqui completamente que não era pra ele ter falado. E nós temos o Reiner completamente sem saber como o Bertoldi vai reagir. Os olhos estão todos em cima do Bertoldi porque ele é a bomba dessa situação. Reparem também como a imagem ela se afasta e o Bertoldi ele é o deslocado nessa situação. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Tem vários pequenos detalhes que a gente vai observar ainda nessa cena. Não se preocupem. Esse é um vídeo longo, por isso que eu falo. Se vocês gostam desse tipo de análise, comentem, deem like, se inscrevam, porque é muito importante, porque o YouTube não ajuda a divulgar esse vídeo. Acho que você tem razão. Olha as expressões faciais. No que eu estava pensando. Ali tá a realização perfeita dele. Olha a cara de completo cagaço do Reiner. Será que eu fiquei louco mesmo? Repara que o que ele tá falando. O que o Bertoldi tá falando. Será que eu fiquei louco mesmo? E aí cai a realização dele. Porque ele percebe que ele tinha ficado louco e essa loucura foi criar uma personalidade em favor dos Eldenianos. Em favor do pessoal da ilha de Eren. Então ele criou uma personalidade muito mais que ia contra o seu espírito guerreiro. Vamos embora de uma vez. Agora, só me resta encarar as consequências das minhas ações. Como? E aí nós vemos toda essa questão de que ele já estava recuperando o braço, já estava ficando mais forte. E mostra que ele realmente é um titã. Vamos ver um detalhe muito importante. Que o sol se abre. O sol se abre e começa a iluminar essa cena. Porque tem um corte aí que eu achei desnecessário. Acho que não é a cena completa. Mas há uma iluminação. Por quê? Reparem que esta é uma iluminação de as nuvens saem do céu. E é iluminada a questão para mostrar que para Bertoldi as coisas ficaram mais funcionais, as coisas ficaram mais abertas. Essa limpeza das nuvens é do ponto de vista psicológico, não só do ambiente, mas principalmente para expressar essa definição e essa resolução de Bertoldi diante de tudo que ele estava acontecendo, em abraçar o seu lado guerreiro. Encarar as consequências das minhas ações. Tem também uma cena aí que ele cortou, que é uma cena muito bonita, que é o vento soprando, 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 ele quebra a bandeira que estava balançando ao fundo. Que é um momento exatamente muito bonito, que é o rompimento de Bertoldi enquanto viver na ilusão de ser alguém que vai proteger essa terra de quem ele não confia e abraçar completamente sua identidade guerreira. Infelizmente essa cena foi cortada, não sei porque o cara editou assim, mas enfim. Como um guerreiro, e cumprir o meu dever até o fim. A palavra guerreiro é muito importante, porque guerreiro é como eles se definem. Os titãs de Marley, os titãs, como que é o Bertoldi, o Reiner, eles se veem como guerreiros e não como soldados. E é muito importante, se você for rever a série, veja quando o termo soldado é usado e quando o termo guerreiro é usado, porque são termos muito diferentes, com conotações completamente diferentes. O guerreiro é aquele que luta pela causa do outro povo, não o povo de Eren. A completa resolução e percepção da bosta batendo no ventilador de Eren. Olha, que fantástico. Nós temos aí a ênfase, muito comum em anime, mas nesse momento ideal é quando cai a ficha pra Eren, que nós temos ali o zoom no olho. Nós temos uma das frases mais desesperadas de Reiner, que é alguém que nunca se desespera, mesmo em situações tensíssimas, quando foi com Ymir. Nós temos, acho que esse é o momento mais desesperado dele. Não é, depois tem alguns outros momentos, mas esse é um dos mais desesperados dele em toda a série. Reiner, a gente vai fazer isso aqui e agora. Reiner, Kokoda, que em japonês é fantástico. Ele perdendo aqui, agora? Sim, vamos resolver isso aqui e agora. E Mikasa, que era quem estava observando isso desde sempre, ela finalmente age para atacar porque ela percebeu o que ia acontecer. E essa cena é muito importante. Por quê? Mikasa é uma combatente extremamente habilidosa, uma das melhores da série, perdendo apenas para Levi. E reparem que ela neutraliza Bertoldi. E imediatamente ela não faz o golpe final em Bertoldi. Por quê? Já se perguntaram por que ela deixa Bertoldi ainda vivo para atacar o Reiner?
Reparem, ela deixa a Bertold caída e ela pode atacar um dos dois. Quem ela ataca, ela vai direto pra Rainer. Por que ela vai pra Rainer? Por que ela vai pra Rainer? Porque a Mikasa, como a soldada perfeita, ela percebe que Rainer é a maior ameaça. Rainer é o Titã Colossal. E ela ouviu isso. O Titã Colossal com o poder de destruir tudo com uma bomba. O poder tanto da questão do vapor e tudo mais. O Titã Colossal é a maior ameaça. Até nisso essa cena é perfeita. Essa cena mostra. Por isso essa cena é um exemplo maravilhoso de utilização melódica para dar ênfase, de utilização do meio. Reparem como o ambiente ele serve como um grande... ele também está contando a história quando abrem os céus e vem a iluminação. A melodia perfeitamente transparece toda essa tensão que nós estamos observando. E todos os personagens agem perfeitamente como diz respeito às suas personalidades. Inclusive Mikasa, ela ataca o Rainer porque ele é a maior ameaça. O Titã lá, blindado, pode ser solado pelo Eren, mas o Titã Colossal ele pode comer todo mundo. Todo mundo. Fantástico, fantástico. Infelizmente, por ela não ter terminado com o Rainer, com o Bertold, ele conseguiu salvar o Rainer. O problema é que, aí vem a questão, você fala, mas ela deveria então ter terminado com o Bertold. Se ela terminasse com o Bertold e o Rainer se transformasse com todo o poder dele, acabou. Acabou, não teria luta. Aí nós vamos observar a música também. Aí tá a hora da transformação. É fantástico. Por um segundo nós podemos ver o rosto dos titãs transparecendo entre as pessoas. Entre Rainer e Bertold. Se vocês repararem, veja como as entradas melódicas são absolutamente sublimes nessa cena. Nós temos, como eu tinha falado, tem a técnica clássica de você escalar a tensão, aí você dá uma pausa para ter um momento máximo depois. Essa cena inteira é isso, porque nós temos a música instrumental e quase de coro fazendo e aí tem uma pausa, que é quando eles vão fazer essa transformação. Repara. Que é quando eles transformam em titãs. Essa pausa. Que aí, essa pausa é um momento de hesitação, onde nós ficamos esperando com o coração na boca para ver o que vai acontecer. Tudo isso vai se passando. Essa cena inteira é tão absurda, porque uma coisa que torna, como eu já falei, essa cena tão inacreditável é que ela passa logo depois de um momento extremo de tensão, que foi o resgate de Ymir. Quando a gente pensa que esse é o momento em que todos vão reagrupar, repensar, o ânime ele vai descer das estribeiras, ele vai descer do cavalo e deixar o ritmo mais lento, mas não. Ele leva a 10ª potência e explode todas as nossas concepções de realidade. Olha o poder do Rainer. O que é que ele conseguiu fazer simplesmente ao se transformar? E se ele está se transformando com poder baixo, se ele quisesse usar tudo, ele matava todos. Todos ali. Ele só não fez isso porque ele quer levar as pessoas vivas, ele precisa carregar essas pessoas vivas. É muito interessante toda essa cena porque o Titã Colossal é o Titã que traumatizou o Eren. É ele que apareceu por cima das muralhas e destruiu toda a noção de certeza e segurança que Eren vivia. Então, essa visão, essa transposição, e você tem o Eren pequeno vendo a sombra gigantesca, vendo a figura gigantesca do Colosso se erguendo de toda essa destruição, é muito aterrador. Nós temos ali o Rainer, o Bertold também. E aí nós temos a melodia indo para enésima potência, e é uma construção melódica muito, ao mesmo tempo, majestosa, imensa, poderosa e também triste. É uma de você vê toda a magnificência, a majestade, o poderio dos titãs em meio à melancolia ferrenha que Eren está sentindo. E aí nós temos o Titã Colossal indo resgatar a Ymir, pegando a Ymir. Nós temos o encoraçado pegando o Eren e o outro pegando a Ymir.
E aí vejam como a música ela vai escalando, a parte vocal entrando com todo o poder. E nós temos aqui um dos momentos também mais emblemáticos, que é o breakdown, a completa desolação de Eren. E reparem que ele não está nem lutando, ele está ainda tentando. Esse é o rosto de alguém que está tentando absorver o horror psicológico que está se degringolando diante dos olhos dele. Porque é importante perceber que o Bertholdt era o exemplo dele. Ele queria ser como Bertholdt. Era um homem grande, forte, honrado, justo. Era uma pessoa a quem ele aspirava a se tornar. Não era o Levi. O Levi era alguém que ele temia e tal. Mas Bertholdt foi, durante a série inteira, o ícone para Eren. Eu quero poder voltar para vencer de Natal. Isso é tudo que me interessa. Ele foi um dos maiores amigos de Eren. Opa, ignore, eu troquei os nomes ao longo do vídeo inteiro por... Eu tava pensando no personagem certo, mas tava falando os nomes errados, não se preocupem. Seus traidores! E esse grito, seus traidores. Fantástico. E aí termina essa cena. Essa é uma das melhores cenas de Attack on Titan. Eu acho ela fantástica, eu acho ela incrível. E é muito interessante como tudo caminha para quase que uma resolução perfeita deste momento. Attack on Titan tem muitas cenas incríveis, e eu posso analisar outras mais para frente. Quais cenas vocês gostariam? O que vocês acharam? Me contem nos comentários, deem like, deem share. E é isso aí. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!